Olá e seja muito bem-vindo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, se manifestou em plenário sobre as colocações durante a sustentação oral do ex-desembargador Sebastião Coelho, advogado de um dos réus, pelos atos de 8 de janeiro. Na oportunidade, Coelho disse que os ministros do Supremo Tribunal Federal são as pessoas mais odiadas do país. E ainda disse que o ministro tortura os policiais militares presos ao cortar o sustento de suas famílias. Veja. O homem de falar e depois dizer que não disse, que não é aquilo. Nessas bancadas aqui, nesses dois lados, senhores ministros, estão as pessoas mais odiadas desse país. Infelizmente, quantas fotos eu tenho com o ministro dessa corte? Muitas, muitas. Não vi no enterro, no velório de Sepúlveda Pertence, a pessoa que eu amava muito, para não dizer que eu estava afrontando essa corte. Mas vocês têm que ter a consciência que vocês são pessoas odiadas desse país. Essa é uma realidade que vocês têm que saber. E alguém tem que dizer isso diretamente. E, finalmente, eu quero manifestar o meu respeito e a minha solidariedade à Polícia Militar do Distrito Federal, que está sendo colocada como responsável por aquilo que não é. E a meu respeito e a minha solidariedade a todos os oficiais que estão da Polícia Militar Federal, que estão presos, alguns meus ex-alunos da Academia da Polícia Militar, presos e sem salário. Isso é tortura! Tirar o salário de um homem, senhor ministro Alexandre de Moraes, sem que haja uma condenação. Isso não pode acontecer. Essas famílias estão desesperadas e torturadas. Essa é a minha posição, é a minha opinião. E eu digo, e finalmente, para concluir, eu peço que esse tribunal declare a incompetência desse juiz para o julgamento e não fazendo julgue improcedente a ação em sua totalidade. Muito obrigado, senhora presidente. Moraes, por sua vez, rebateu a fala do ex-desembargador Sebastião Coelho. De acordo com o ministro do STF, as pessoas que odeiam os ministros da Suprema Corte são minoria da população brasileira. E defendeu o governo Lula, dizendo que essas pessoas tramaram contra um governo democraticamente eleito e tramaram contra o Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes ainda disse que os envolvidos no 8 de janeiro representam uma minoria e são odiados pela maioria da população. E que esses extremistas que não gostam do STF são a minoria da população. E que isso ficou demonstrado nas urnas e nos atos golpistas que uma minoria praticou e foi repudiada pela população brasileira. Moraes também ironizou a fala do desembargador aposentado e disse que o negacionismo faz parecer que o 8 de janeiro foi um domingo no parque. Veja. Em outras palavras, presidente, o plenário dessa corte já tem 1.345 acórdãos reconhecendo a competência da corte para o processo e julgamento dessa questão. E, obviamente, não prospera, após essa detalhada análise que fizemos em 9 sessões virtuais, durante 9 semanas do ano, não prospera o argumento novamente trazido pela defesa de que o Supremo Tribunal Federal seria incompetente para apurar, processar e julgar os fatos aqui narrados. A responsabilização legal de todos, absolutamente todos, autores, coautores e partícipes dos atos criminosos, atentatórios ao Estado Democrático de Direito, os atos golpistas, é importante se referir a isso, presidente. Às vezes o terraplanismo e o negacionismo obscuro de algumas pessoas faz parecer que no dia 8 de janeiro tivemos um domingo do parque. Então as pessoas vieram, as pessoas pegaram um ticket, entraram na fila, assim como fazem no Hopi Hari em São Paulo ou na Disney. Agora nós vamos invadir o Supremo e vamos quebrar alguma coisinha aqui. Agora vamos invadir o Senado. Agora vamos invadir o Palácio do Planalto. É como se fosse possível. Agora vamos orar da cadeira do presidente do Senado. Presidente, é tão ridículo ouvir isso, que a Ordem dos Advogados do Brasil não deveria permitir que isso referisse. A Ordem dos Advogados do Brasil que é uma defensora intransigente da democracia. Então é muito importante colocar
que o inquérito 4922, ele analisa todas as condutas desses golpistas. Todas as condutas dessas pessoas que, como ficará demonstrado ao longo do voto, tramaram contra o Estado Democrático de Direito, tramaram contra um governo democraticamente eleito, tramaram contra esse Supremo Tribunal Federal. Todas essas pessoas que são odiadas pela maioria da população. Esses extremistas que não gostam do Supremo Tribunal Federal são a minoria da população. E isso ficou demonstrado nas urnas e isso fica demonstrado nos atos golpistas em que uma minoria praticou. Isso foi repudiado pela população brasileira, que é uma população séria, ordeira, digna, e ficou aviltada com o que se fez aqui na Praça dos Três Poderes. E exatamente por isso, presidente, que há conexão. Talvez uma leitura, eu diria, uma leitura correta do artigo 102 com o Código de Processo Penal trouxesse uma tranquilidade maior para aqueles intérpretes assodados. Porque, obviamente, se há o núcleo que financia, e agora, semana retrasada, a Procuradoria acompanhou, isso, 56 financiadores tiveram busca e apreensão realizadas, os financiadores estão sendo investigados os autores intelectuais, incentivadores, inclusive núcleo político que assim fez, e aí há diversas pessoas com foro privilegiado. Estão sendo feitos também aqueles que divulgaram e incentivaram a outras inúmeras autoridades com foro privilegiado. E por que, presidente, esses são os primeiros a ser julgados? O que é óbvio, ou deveria ser óbvio, para aqueles que conhecem o Código de Processo Penal. O réu preso, os réus presos, eles devem ser denunciados num prazo mais curto e devem ser processados e julgados mais rapidamente. Isso é uma lição, eu diria, basilar do direito penal. Aqueles que foram presos em flagrante, imediatamente no dia, como é o caso do réu, o réu foi preso em flagrante dentro do Senado Federal. O réu foi preso em flagrante após subir e se vangloriar de estar na cadeira e na tribuna do presidente do Senado Federal. Óbvio que esses, a Procuradoria, corretamente, analisou e denunciou antes dos demais que estão sendo investigados. Agora, outros inúmeros núcleos já foram denunciados. Eu posso estar extremamente enganado, mas percebi uma pitadinha de rancor na fala do excelentíssimo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.